Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um problema que fala sobre porcentagem. Então vamos ao enunciado do exercício. Ó. Fernando comprou um celular por R$ 1.520 e quer vender com um lucro de 15%. Por quanto ele deve vender? Bem, aqui a gente tem um enunciado do exercício que ele está em uma linguagem escrita. A gente vai pegar os dados desse exercício e vamos passar para uma linguagem algébrica, né? Ou seja, uma linguagem matemática. Vamos novamente ler o exercício e destacar quais são as informações que esse exercício está nos informando. Fernando comprou um celular por R$ 1.520. Então, sabemos por quanto é que ele comprou esse celular. Ele não deve ter gostado do celular e resolveu vender com um lucro. Ele quer um lucro de 15%. Ou seja, ele quer, em cima desse valor aqui, ele quer ganhar um pouquinho a mais. Esse um pouquinho a mais seria de 15%. Por quanto ele deve vender? Bem, sabemos que o celular custou R$ 1.520. O Fernando quer vender esse celular e ter um lucro de 15%. Aí por quanto que ele deve vender? Bem, o objetivo principal aqui é determinar quanto é 15% desse valor. Como ele vai ter um lucro e ele quer saber por quanto ele deve vender, aí a gente vai pegar o valor do celular e somar com esses 15%, que aí a gente obtém o valor que ele deve vender. Então vamos passar aqui para a linguagem algébrica. Fernando comprou um celular por R$ 1.520 e quer vender com um lucro de 15%. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que determinar quanto é 15% de R$ 1.520. Uma informaçãozinha aqui básica. Quando a gente está trabalhando com valor, não tem obrigatoriedade de você colocar aqui, esses dois zeros depois da vírgula, tá? Mas só se for 00, né? Se você tivesse centavos aqui, vamos pôr R$ 1.520,55. Neste caso, você tinha que colocar os 55, tá? Somente quando não tiver centavos é que você não precisa colocar os dois zerinhos. Bem, 15% de 1.520. Então é isso aqui que eu vou ter que calcular. Esse 15% aqui é uma taxa percentual. Vamos transformar essa taxa em uma fração onde o denominador vai ser 100. Por que 100? Porque esse símbolo aqui, esse símbolo de porcento, significa que você vai pegar esse número aqui e dividir por 100, tá? Uma outra informação. Em matemática, a preposição de significa que é uma operação de multiplicação. Então, transformando aqui para fração, vai ficar o seguinte, 15%, ou seja, 15 sobre 100, multiplicado por 1.520. Então é isso que eu vou ter que fazer. Aqui, eu tenho uma fração multiplicando um número inteiro. Quando você trabalha com fração, na multiplicação, que é o caso, se você tiver um termo que é fração, o outro também você tem que transformar em fração.
Como é que você transforma 1520 em fração? É só você colocar o número 1 no denominador. O que temos agora? Uma multiplicação envolvendo duas frações. Aí como é que a gente vai resolver isso? Você multiplica o de cima com o de cima e multiplica o de baixo com o de baixo. Essa é uma das formas de você fazer, tá? Você pode também, dividir o 15 por 100, né? Vai achar um número decimal e depois multiplicar por 1520. Ou também você pode, cancelar esse zero com esse zero aqui e depois multiplicar e dividir por 10, ou você pode fazer da maneira que eu vou resolver aqui, que é multiplicar o 15 por 1520, multiplicar o 100 pelo 1 e depois dividir os resultados. Então vamos aqui calcular quanto é que dá 1520 vezes 15. Vou fazer a continha aqui, depois eu apago. Então, 1520 multiplicado por 15. 5 vezes nada é nada. 5 vezes 2 é 10, então fica 0, sobe 1. 5 vezes 5, 25 mais 1, 26, sobe 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Efetuamos a multiplicação do número 5. Agora vamos efetuar a multiplicação do número 1, que é a dezena do número 15. Né? Como esse 1 ele é o segundo algarismo, aí quando você for pôr o primeiro resultado tem que ficar embaixo dele também, tá? Então, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Somando aqui, abaixa o 0, 0 mais 0 vai dar 0, 6 mais 2 vai dar 8, 7 mais 5 vai dar 12, então fica 2, sobe 1, 1 mais 1, 2. Ou seja, o resultado da multiplicação de 1520 por 15 foi 22.800. Vamos observar o seguinte, o 1520 é um número inteiro, o 15 também é um número inteiro, então eles não têm vírgula, então o resultado vai ser esse aqui, 22.800, porque se tivesse vírgula, né, se fosse números decimais, aí tinha uma outra informação de como fazer aqui no resultado, mas como não tem, beleza. Então, 15 multiplicado por 1520 vai dar 22.800. Então a gente coloca aqui, 22.800 sobre 100 vezes 1, 100. Bem, vamos agora efetuar essa divisão. 22.800 dividido por 100. Quando você vai fazer uma divisão por 100, dependendo do número de cima, você pode cortar o algarismo 0, né, que tem em cima, com o 0 de baixo. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Quando você divide por 100, como é que você faz? Uma das maneiras de você fazer. Eu vou repetir a parte de cima, 22.800. Lembrando que esse número ele é um número inteiro, né? Ele não tem vírgula. Como você vai dividir por 100, olha, o número 100 ele tem 2 algarismos 0. Tem 2 algarismos 0. Então o que você faz? Você vai caminhar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Ah, professor, mas o 22.800 não tem vírgula. Melhor ainda, se ele não tem vírgula, é porque a vírgula está aqui,
Está depois do último algarismo. Como o número 100 ele tem 2 algarismos 0, então essa vírgula aqui, ó, ela vai caminhar 2 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2. Então a vírgula vem para cá. Ó. Então o resultado vai ser R$228. Esse seria o resultado dos 15% de 1.520. Também tem uma outra forma que você poderia ter feito assim, ó. Cortar esse 0 com esse e cortar esse 0 com esse, ó. O que sobrou? 228 dividido pelo número 1, que também, ó, vai dar 228. Como eu disse no início, no 1520, ó, eu não utilizei os centavos. Aqui, ó, pode observar que não tem centavo. Então, o que eu faço? Eu coloco a vírgula e coloco os centavos que eu não usei lá em cima. Beleza? Mas o resultado é o mesmo. A minha preferência para resolver é dessa forma aqui. Multiplica o 15 por 1520, multiplica o 100 pelo 1, e aí eu pego esse resultado dividido por 100, caminhando com a vírgula para a esquerda. Mas essa aí é a maneira que eu faço. Você pode fazer de uma outra maneira, que não está errado. Bem, R$228 é o lucro que o Fernando quer ter. Mas ele não está pedindo aqui qual é o lucro. Ele quer saber, ó, por quanto ele deve vender. Bem, o Fernando comprou esse celular por 1.520. Se ele quer ter um lucro de R$228, que é 15%, ele tem que somar esses dois valores. E aí ele vai descobrir por quanto é que ele deve vender. Então vamos efetuar essa sominha. R$1.520 somado com R$228. Quando você vai efetuar uma soma de números que possui vírgula, você coloca vírgula embaixo de vírgula, beleza? Então vamos somar. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0. Chegou na vírgula, coloca a vírgula. 0 mais 8 dá 8, 2 mais 2 é 4, 5 mais 2 é 7 e abaixa 1. Ou seja, o Fernando, para ele ganhar, para ele ter um lucro de 15%, quando ele vender esse celular que custou 1.520, ele tem que vender por R$1.748. Aí a pergunta é, por quanto ele deve vender? Todas as vezes que você estiver resolvendo um exercício, um problema de matemática, que vem uma pergunta, você também tem que resolver, você tem que colocar a resposta. Ó. Por quanto ele deve vender? Então, ele deve vender por, aí você coloca o R cifrão, R$1.748. E aí está resolvido esse exercício que envolve porcentagem. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado.